Um dia da semana, à tarde, eu saí para trabalhar e eu deixei a minha filha dormindo, né? Eu sempre amamentava ela antes de ir para o trabalho. E deixei com a minha irmã, que cuidava dela. E a minha filha, ela se levantou, despertou do soninho, pegou os lapisinhos que ela gostava bastante de desenhar e tinha um balde próximo da porta e ela chegou até esse balde e jogou os lápis dentro desse balde, tentou pegar. E a minha irmã estava lavando roupa e ela foi estender as roupas no varal. E quando ela retornou, a minha filha estava virada dentro desse balde. E veio um familiar. Aquela pessoa, falei, do nada um familiar aqui no meu trabalho. Aí ele veio com essa notícia. Cida, houve um ocorrido lá com a sua filha. Ela virou dentro de um balde com água cândida e já socorreram ela. Nesse momento eu desmaiei e de repente eu fui voltando e eu vi vozes das pessoas falando, não conta para ela, não conta para ela. E aí a doutora chegou para me acalmar e falou também, olha, a gente fez tudo o que pôde, mãezinha, pela sua filha, mas infelizmente não deu. Ela se foi. E quando chegou no velório, que eu tive que sepultar minha filha, que eu não aceitava, que eu falei, Deus, cadê o Senhor? Por que eu nasci para sofrer? Eu não tenho nada, e o que eu tinha o Senhor levou, e eu comecei a culpar Deus, porque aquela dor estava me corroendo. Eu não aceitava, e várias vezes desmaiei no velório da minha filha, e eu estava separado, né, do pai da minha filha, e assim, eu até culpava ele, né, porque por conta dessa separação, eu voltei para a casa dos meus pais, eu fiquei sozinha com ela, e no dia do velório, o pai da minha filha também estava sofrendo muito. E ele até tentou suicídio, né? Ele entrou no banheiro e meu pai viu ele indo até lá e acompanhou, né? Porque ele queria se matar, ele não queria aceitar a perca da nossa filha e também do casamento, né? Que a gente estava com a vida destruída. E a partir dali, que todo mundo foi embora, que a minha filha não estava mais comigo, aí veio a depressão. Veio uma angústia na alma, uma dor tão grande, quando chegava a noite, que meu seio enchia de leite, e eu sentia falta da minha filha, e eu chorava dentro do quarto, trancado, insônia. Eu não dormia, passava horas e horas. Quando eu ia pegar no sono, já era de manhã, e passou dias, semanas e meses, mas a dor continuava a mesma. Eu saía na rua sem destino, falava sozinha, cheguei a pesar 46 quilos, não queria comer, não queria beber. Chegou o final do ano, teve festas de Natal, Ano Novo, todo mundo comemorando, se abraçando e olhando tudo aquilo. Eu falei, como pode, meu Deus, essa dor dentro de mim e todo mundo feliz? E a minha irmã, ela não conseguia nem olhar nos meus olhos, né? Porque ela se sentia culpada, né? Então ela também ficou muito mal, ela também ficou com depressão, sofreu muito e a minha vida era só amargura, era dor na alma 24 horas. Já tinha se passado 2 anos da minha depressão, eu estava em casa e uma tia minha veio me visitar, né, sabendo já de tudo que tinha ocorrido, e ela viu minha situação, que eu estava sofrendo, que eu estava debilitada, e ela me fez um convite. Ela me levou até a Igreja Universal e foi quando eu fui bem recebida lá na igreja. Teve uma obreira que me atendeu e sentou comigo e falou assim, olha aquele altar ali, ó. Tá vendo aquele altar? Vai até ele e coloca a sua alma ali. Conversa com Deus, que essa dor que você está sentindo, ela vai sumir. E foi quando eu cheguei até o altar. Chegando até o altar, amargurada, triste demais, eu me ajoelhei e falei com Deus. Falei, meu Deus, tira essa dor de mim,
cuida de mim, Deus. Por que que eu estou sentindo? Por que eu passei por isso? E fui embora, saí do altar, fui embora para minha casa e eu já senti uma paz, eu já senti um alívio e eu dormi, coisas que eu não dormia faz tempo. E aí, quando eu passei a voltar para a igreja, a participar das reuniões, né, eu sentia que ainda eu não estava conseguindo perdoar o pai da minha filha. Ainda ficou coisas lá atrás que ainda eu tinha que mudar. E eu não conseguia. E eu ia meses e a meses fazer a corrente, participava das reuniões, mas ainda não estava entregue ali no altar. E passou esse tempo todo dentro da igreja. Eu falei, meu Deus, eu tenho que acabar com isso, né? Porque eu falei, eu estou aqui dentro, eu quero que o Senhor me liberte dessa dor ainda, né? Dessa mágoa que ainda permanece dentro de mim. Quanto tempo demorou para a senhora conseguir se Eu livrar fiquei disso? 1 ano dentro da igreja ainda sentindo essas coisas, sentindo essa dor, sentindo essa mágoa, mesmo dentro da igreja. Eu não tinha paz. Mas aí teve um certo dia que veio uma palavra do altar para mim. E essa palavra foi aonde eu peguei e falei assim, meu Deus, é hoje, eu preciso do seu Espírito, onde o homem de Deus falou assim, ó, você precisa receber o Espírito de Deus e tudo se fará novo na sua vida. E foi quando eu percebi que o Espírito Santo, ele era o único que ia substituir a ausência da minha filha. Então, se o Espírito Santo entrasse dentro de mim, todos aqueles pensamentos de apego da minha filha, onde eu colocava o coração nela, sofria por ela, o Espírito Santo ia entrar em mim e tudo ia mudar. Então eu falei assim, é exatamente isso, meu Deus, eu quero o teu Espírito dentro de mim. Então veio a fogueira santa e eu me lancei. E chegando no dia de subir ao altar, eu entreguei a minha vida lá e subi e falei para Deus, Deus, tá aqui, ó, eu coloco aqui diante do seu altar toda essa amargura, toda essa dor, eu troco a minha alma e coloco aqui no altar e eu preciso do seu Espírito dentro de mim para me poder viver uma nova história. E eu coloquei ali tudo aquilo que estava me machucando e eu fiz um sacrifício, não só financeiro, mas eu fiz o sacrifício de entregar ali meu orgulho no altar, entregar ali as minhas mágoas, que eu sofria muito, e aí eu troquei a dor da alma, a dor da perca da minha filha, pelo Espírito de Deus. Tinha muitas pessoas ao meu redor, muitas pessoas, mas parecia que só tinha eu e Deus lá. Só parecia que só tinha eu e Ele. Parecia que a minha voz, Ele estava ouvindo. E foi ali que eu recebi o Espírito Santo. Foi quando eu senti a certeza dentro de mim, a certeza que Deus estava ali, a certeza que Ele me ouviu, aquele vazio, aquele buraco que eu tinha, aquela tristeza, sumiu. Sumiu porque o Espírito Santo entrou dentro de mim, tudo se fez novo. E as pessoas olhavam em mim e já via algo diferente. E eu já tinha o desejo de contar para todo mundo que eu recebi o Espírito Santo. E eu comecei a sentir saudade do meu esposo, né? Do pai da minha filha, meu esposo. Eu comecei a sentir saudade dele. E ele veio até mim. E eu fiz um convite para ele. Falei, ó, agora minha vida mudou. Eu estou na fé, agora se você quiser ficar comigo, se você quiser a gente fazer uma nova história, vem comigo. E fiz um convite para o meu esposo. E ele voltou. Voltou, a gente se reconciliou. Nós temos 2 filhos lindos, maravilhosos, que são abençoados por Deus. E a minha irmã também, a gente conseguiu olhar um no olho da outra, uma perdoar a outra. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus, né? Hoje Deus me proporcionou a minha empresa, né? Graças a Deus eu estou bem-sucedida. A minha irmã também, a Shirley, hoje nós trabalhamos juntos no mesmo salão, né?
Ela está comigo há muitos anos também, a gente trabalha servindo a Deus, a minha mãe, a minha família. O altar é isso, ele traz essa alegria. Ele pode pegar a dor dela ali e transformar em alegria, em paz. Eu pensava que aquela dor nunca ia sair dentro de mim, mas quando eu entreguei a minha vida no altar, que eu fiz essa troca, tudo mudou, tudo se fez novo na minha vida.